aí, minha família, seja muito bem-vindo, você, meu amigo, você, minha amiga, ao meu, ao seu, ao nosso Fala Guipa. É o podcast dos amigos e que dá voz para quem precisa ser ouvido e para quem precisa ser ouvido. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, enfim, fazer tudo que um cara que consome conteúdo no YouTube costuma fazer no seu canal favorito, porque a gente precisa da sua ajuda para o canal crescer. Hoje, como sempre, trazendo uma convidada muito especial aqui para bater o papo com a gente, falar sobre assuntos que muitas vezes, por conta do sistema, do patriarcado, não são abordados da maneira devida. Eu tô aqui com ela que tem um currículo invejável, gente, ó. E é faixa preta de judô. Eu cheguei atrasado, fiquei preocupado que eu atrasei. Porque imagina, faixa preta de judô. Se quiser me bater, eu tô lascado. Vou fazer o quê? Eu tô com ela que é advogada especializada em perfis criminais e psicologia investigativa, ex-atleta federada de judô, fundadora da ESD Brasil e criadora do Sistema 360 Autodefesa Comportamental. Ela é instrutora-chefe certificada em ESD e no mundo inteiro. E a única autorizada a ensinar essa metodologia aqui no Brasil. A gente vai falar sobre essa metodologia e sobre muito mais a partir de agora com ela. Pamela Valdez, seja muito bem-vinda, Pam. Gratidão, Guipa. E eu sou uma fã tua, né? Pô, obrigado. Então, assim, uma honra estar aqui. Pô, obrigado muito obrigada de coração. pelo espaço. Fico feliz. Eu acho que a gente vai ter muita coisa legal para trazer em diferentes perspectivas aí no combate à violência de gênero. E tô animada pro nosso bate-papo. Vai ser muito legal, não tenho dúvida disso. Já percebi que você é uma pessoa de personalidade, fala o que pensa. E a gente vai começar logo de cara falando um pouco sobre essas suas organizações aí que você comanda, enfim, o seu projeto. Para quem não conhece, o que seria o Sistema 360 de Autodefesa Comportamental, conta um pouco pra gente do que você faz. O currículo é maravilhoso, mas o que você faz em si? Beleza. Uma diferença principal pra gente começar. No Brasil, quando a gente fala de prevenção da violência contra a mulher, você pensa defesa pessoal. E aí, quando você pensa defesa pessoal, você pensa no tatame. Arte marcial, aprender a lutar. Eu entendi em 10 anos aí de atuação na área que não é o suficiente. E fui para fora do Brasil aprender ESD, que é Empowerment Self-Defense. É a metodologia mais avançada do mundo em relação à autodefesa feminina. Que legal. Faz mais de 40 anos que ela foi fundada. E ela foi fundada, inclusive, pelas mulheres, foi nos Estados Unidos, pelas mulheres faixa preta de todas as artes marciais, porque lá atrás elas entenderam que não era suficiente aprender a lutar. Então, a gente trabalha com os aspectos psicológicos, físicos também, verbais e relacionais das relações das mulheres na vida. Então, na carreira, no trabalho, na família, com estranhos, que é a violência que a gente vê, quase nenhuma vem dos estranhos. Sim. E a violência contra a mulher, só 14% dela é física. Perfeito. 86% vem do que eu chamo de violência invisível. Sim. Então, a gente trabalha justamente no todo. E aí, no Brasil, eu tive que adaptar a metodologia, né? Porque nos Estados Unidos, essa é que é a distância, ó. Sim. Distância segura com um desconhecido. Sim. Você imagina no Rio de Janeiro. Eu sou tem carioca, como. né? No Rio de Janeiro. Oi, amigo, Não tem tudo bem? como. Então, eu tive que adaptar vários conceitos e fazer essa variação cultural. E hoje, a gente cria o sistema que a gente vai justamente entregar para a mulher como um todo, na vida dela. Eu não tô falando só da violência, eu tô falando de como você vive sem a violência no seu dia a dia. Então você trabalha com a parte psicológica, mas também ensina alguma questão de arte marcial também? É o trabalho completo, é isso? Sim, a parte Perfeito. física é totalmente simplificada, porque o nosso objetivo é que uma mulher que nunca pisou no tatame, que nunca fez nada com o corpo dela, tenha a capacidade de aprender os golpes. E defesa pessoal, né? A defesa ali é sobrevivência, não tem regra. Essa é a grande diferença da arte marcial pra gente atleta. Tem as regras, tem o que pode e o que não pode. Na sobrevivência não tem, amigo. Esquece. Então, irmão, é golpe certo no lugar certo, 1, 2, 3. Eu tô com medo disso, cara. Não que eu bata em alguém, mas você de repente já vai usar um golpe desse aí. São pontos específicos, então, é isso? Sim. Que coisa sim. maluca, da hora, pô. Gostei. É isso aí, tem que fazer, pô. Tem que ir pra cima. E a mulher, ela pega, se inscreve no trabalho de vocês, no projeto de vocês, e aí ela trabalha em cima dos pilares, né? Desses pilares que você enxerga como os pilares que causam a violência pra cima da mulher. Inclusive, por isso que a gente tanto batalha contra a misoginia, né? Porque a misoginia é onde se inicia, na minha concepção,
relação à violência física pra cima de uma mulher. Quais são esses pilares que vocês trabalham? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar das violências diferentes em ambientes diferentes, a gente tem uma mudança completa da abordagem que você faz. Então, se eu desenvolvi agora um programa corporativo para falar de assédio. Tá, violência no trabalho. E Quais aí- são os pilares? Isso, aí a gente vai falar da parte comportamental, Perfeito. eu vou falar da parte psicológica, porque o padrão de comportamento você define para todo mundo. Quando você aprende um padrão de comportamento do agressor, tem vários. Mas quando você aprende, você se protege na sua vida inteira. Uhum. Seja o assédio no trabalho, seja um relacionamento abusivo, seja um parente narcisista. Então, a partir do momento que você aprende os padrões comportamentais, você aprende a ler a pessoa antes que ela chegue até você, antes que a violência inicie. Porque através do comportamento dela, você percebe, pô, aquele cara ali não é legal. Aquele cara ali eu preciso ter cuidado. Eu já vi uma atitude, ele já fez um comentário, E aí, a gente tá falando de prevenção. E essa é a grande diferença. A mudança de perspectiva precisa ser feita dentro da violência contra a mulher, Perfeito. do combate à violência. As leis, elas não são suficientes pra gente acabar com a violência contra a mulher. A gente precisa de outras iniciativas combinadas. E é sobre isso que a gente fala. É isso que a gente traz. Perfeito. E como que você criou esse projeto? Como que você foi buscar? Na verdade, o projeto ele já existia, você foi buscar e trouxe pra cá, certo? Isso. Como que você conheceu o projeto e o que te estimulou a ir buscá-lo e o que te estimulou a lutar por essa causa? Você chegou a sofrer com violência doméstica? Conta pra gente um pouco do seu relato. Beleza. Vamos voltar lá. Eu com 14 anos, Eu com 14 anos, aí eu falei assim, não, eu vou ajudar minhas amigas, pra nada acontecer com elas. Tá? No final, eu terminei tendo que lutar pra não sofrer uma violência sexual. Que loucura. E aí eu tinha 14 anos, o cara tinha 21, me trancou e a gente foi lutar. Então, assim, quem tem gatilho, pula essa parte. Só que eu era atleta de judô. Ali, o que fez a diferença pra mim não foi ser atleta. O conhecimento físico, técnico, ele foi importante pra eu ganhar tempo. Só que o que mudou pra mim foi o meu clique. Eu falei, eu não vou perder minha virgindade aqui com esse cara, com esse babaca. E agora, irmão, abre a porta. Não quis abrir a porta, eu falei, então, tamo junto. É agora, irmão, vamos. Então vamos ver quem que aguenta mais. E essa parte mental, o controle da adrenalina é o que faz a diferença. Assim, se você paralisa, se você perde o controle, ou se você se mantém no controle de quem você é e você vai lutar pela sua vida ali naquele momento, entende? Sim. Então, eu só entendi, porque quando eu cheguei em casa e eu tomei o banho mais longo da minha vida, eu prometi pra mim mesma. E eu não lembrava disso, cara. Eu tinha 14 anos. Que loucura. Aí eu olhei assim, onde você abre a água, o reflexo. Olhei e falei assim, eu juro pra mim mesma que eu nunca mais vou me colocar nessa situação por ninguém. E eu vou viver a minha vida pra ensinar todas as mulheres que cruzarem o meu caminho para que elas saibam se defender e elas nunca precisem passar por isso. Muito bom. Só que eu esqueci disso. E 4 anos atrás, eu fui fazer o rebranding da marca. E a Jaque Palés perguntou pra mim, tá, mas por que que você começou a dar aula? Eu falei, cara, não sei, não lembro. E eu lembrei desse dia. Então, eu me dei a minha missão. Sim. Muito bom. É isso. Essa é a missão da minha vida. Eu não comecei isso pra ganhar dinheiro. Sim, sim. Na verdade, é a missão que Deus te deu, né? A gente tem um propósito nessa vida. E esse propósito é o seu, assim como eu tenho o meu, e o que a gente tem que fazer é correr atrás dos nossos, né? Sobre essa questão psicológica ainda, falando de analisar o comportamento do homem, enfim. Você consegue analisar e trazer alguns red flags aí do que é um homem problemático numa relação com uma mulher, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal? Você consegue apontar algumas coisas aqui pra gente? Consigo.
Vamos lá, tem os padrões clássicos. Eu sou um homem raiz. Aquele macho estilo antigo. Pronto, já sai. Sim. Já sai, não vê mais nada. Não perde tempo. Homem que começa... Perfil de Tinder, tá? Vamos fazer assim. Homem começa lá. Mulher minha não usa isso, não faz isso. Já... Problema. Arrasta. Homem que só tem foto sem camisa. Arrasta. E não tem nada escrito. Arrasta. Por quê? Não tem conhecimento. É o corpo. Então é aquele cara, beleza. Você quer se divertir, você se diverte. Mas é só isso, não tem mais nada ali. Os padrões comportamentais, você pode tentar enganar, mas eles aparecem. Então, pode ser só de ver, pode ser o comportamento. O cara que chega... Onde ele chega causando, porque ele precisa chamar atenção. Qualquer lugar. Na igreja ele vai chegar assim, entendeu? É qualquer lugar. Essa necessidade de chamar atenção é a carência. Então ele vai ser assim porque ele precisa dar atenção para ser validado. Aí você já sabe que é um cara inseguro, que é um cara que vai ser ciumento, possessivo, e aí você já sabe onde isso termina, relacionamento abusivo. Sim. Qualquer ciúme exacerbado, controle, onde você tá, com quem você tá, manda foto. Esquece também. Não, só vai piorar. Só vai piorar. Sim. Esses padrões, eles só pioram. É igual a violência. Quando a violência chega no físico, a gente chama que é assim, ó, imagina uma ladeira e você solta uma bolinha de gude. Ela não volta, ela não sobe. É a violência. Quando ela chega no físico, ela não vai voltar. Então, foi um puxão de cabelo, foi um empurrão, foi uma segurada de braço, é a sua hora de sair. A orientação é essa que vocês dão. É a hora de sair. E vamos supor que a pessoa passe pelo processo que vocês fazem, aí ela sofre uma agressão, vocês continuam auxiliando ela nessa questão psicológica, ou vocês simplesmente falam assim, bom, vamos sair, tem que sair da relação, como que é esse pós? Ao longo da minha carreira, eu trabalhei com todas as pontas. Trabalhei com mulheres em situação de violência, violência doméstica, relacionamento abusivo. Já fui tirar muita amiga de dentro de casa. Já ajudei gente a fugir com os filhos. Todo esse processo de acompanhamento psicológico, de ajuda material, inclusive. E uma das coisas que a gente precisa ter, e eu falo muito isso para quem grava vídeo na internet, quanto maior o seu alcance, maior a sua responsabilidade. Outra coisa é... Quando tu grava um vídeo de uma técnica, ensinando uma mulher a fazer uma técnica física, cara, tem tanta coisa ali. Eu entendo que as pessoas, às vezes, querem fazer o bem. Eu quero ensinar isso aqui. Só que a defesa da mulher, ela é tão mais profunda, porque a gente vive tantos anos em sociedade, numa cultura que não nos permite... que nos coloca num não lugar o tempo inteiro de autocapacidade, de capacidade física mesmo. Todo mundo diz, o homem é mais forte do que a mulher. Eu posso fazer várias considerações aqui sobre isso, porque dependendo do quanto a gente desenvolve, não vai ser. Ou ele não vai ter o conhecimento. 95% dos homens não sabem brigar. É tudo no grito. É na postura. Quando eu dou aula, em uma aula a mulher sai completamente diferente. Por quê? Ela entende que é a postura. A postura inibe 87% das abordagens na rua. O cara fica vendo como você tá andando. Só isso. Ninguém vai lá conversar com você. Só que o segundo passo é testar limites. Aí vem aquele cara no ponto de ônibus. Oi, tá esperando ônibus? Não, pô, tô aqui plantando árvore. Dá no meio. Entendeu? É uma pergunta, brother, que não cabe. Sim. Então a mulher tem que ficar ligada. É uma entrevista. Ele tá te testando. Então, aí ele pergunta, tá esperando ônibus? Você, tô. Tá, já passou o 61? Não sei. Ah, mas você tá indo pra onde? Você entende? Sim. Então, é uma entrevista. Isso é padrão comportamental. Quando você começa a entender os padrões, você começa a aplicar na sua vida, você começa a entender tudo. Fica tudo mais simples. Assim como os relacionamentos, você entende se o cara quer alguma coisa com você ou não. No primeiro encontro, no segundo, em uma semana de papo. Não tem mais do que isso. É a experiência da vida, né? A experiência ensinou a gente. A gente vai romantizando, aí vai enrolando, aí vai jogando pra frente, e aí
E essa questão ainda da segurança da mulher, como que você pensa sobre o spray? O que você pensa sobre o spray de pimenta que está sendo liberado em alguns lugares? Se é a favor, se é contra? A porte de arma para mulher também é muito falado nessa possibilidade. Eu pergunto isso porque eu penso assim, a gente dando essas armas para as mulheres, o certo não seria fazer isso. O certo seria que as polícias fossem efetivas, as leis fossem efetivas e que a gente conseguisse colocar esse vagabundo atrás das grades. Mas isso não acontece. Mas eu tenho um pouco de receio do tipo, esse tipo de arma na mão de uma mulher e a mulher achar que ela tá sob o controle de uma situação e de repente ela, sei lá, morrer por causa daquela parada. Como que você avalia isso? Então, especificamente sobre o spray de pimenta, eu inclusive fui uma das que defendeu que o relatório da comissão fosse a favor da liberação. E aí eu expliquei vários poréns, mas vários pontos e eu queria trazer essa reflexão. Por favor. Primeira coisa, o spray de pimenta, que antes era liberado, mas de forma não oficial. Você conseguia comprar o spray de pimenta. Só que quem compra o spray de pimenta? Os caras da segurança, eventuais mulheres que trabalham com segurança, e aí, às vezes, homens para dar para as mulheres, mas quem tem acesso são sempre os homens, entende? Entendi. E aí, tá ali, cara. Não tem lei nenhuma, mas você consegue comprar. Mas quem tem acesso a essa informação? Eles. E quem tem o interesse sobre isso? Porque a maioria das mulheres tem medo. Ela entende, pô, o spray pode me ajudar, mas ela tem medo. Porque a gente foi ensinada a não agredir. Entende? E aí, quando você coloca... Já é um não lugar pra mulher. Só que é uma forma de defesa. A ferramenta de autodefesa, ela precisa vir com conhecimento. Não adianta você... toma aqui o seu spray de pimenta. E não ensinar como que usa. Eu concordo. É isso. Porque qualquer arma de defesa pessoal, de autodefesa, que você tenha e você não saiba usar, e você não saiba o efeito que tem quando você usa, será usada contra você. Sem dúvida. Se você não estiver preparada psicologicamente e no controle da sua adrenalina, a sua arma será usada contra você, porque você vai paralisar. Então, eu sou a favor da liberação do spray de pimenta? Sou, desde que a gente tenha um curso de formação para as mulheres, para que todos esses pontos que eu falei sejam treinados, desenvolvidos. Aí, irmão, você nunca vai saber se a mulher tá com spray de pimenta ou não, para fazer uma graça com ela. Sim. Aí a gente começa a colocar umas dúvidas, porque hoje tá muito confortável. O cara vai chegar na mulher, ele sabe que o padrão, 95% delas vão ficar paradas, vai paralisar, ou então vai dar um grito e tá tudo certo. Mas ele não tá preparado para aquele 5% lá, que tá dentro de si, que tá no controle, que tem o conhecimento para lidar com a situação. E eu não tô falando aqui da defesa física, entenda que eu ainda tô falando para lidar com a situação. Aí você imagina a gente inverter. Se 95% das mulheres têm esse conhecimento, aí, irmão, fatalmente você vai diminuir o nível de abordagem. Sim. Você vai ter mais testes antes de abordar. Porque a lógica do toda mulher, o padrão da mulher é não reagir, o padrão da mulher é paralisar, vai inverter. Sim. O padrão da mulher é saber exatamente o que fazer. O padrão da mulher é prevenir. Então ela já te antecipou, irmão. Ela já tá esperando você chegar. E aí? Aí a gente equipara um pouco as coisas. E o posicionamento da arma é bem polêmico, bem polêmico. Mas eu acho que aprender a atirar pra mulher hoje no Brasil é igual andar de bicicleta. É bom saber, porque você nunca sabe quando vai precisar. Isso é verdade, isso é verdade. Entendeu? Entendi. É isso. É a favor. Não, eu acho que você pode ir lá no stand... Perder o medo de segurar uma arma. Porque a mulher treme, porque é um não lugar. Desestressa, né, pô? Pô, cara, aquele Não é? cheirinho da pólvora. Me diz uma coisa, como é que você vê o trabalho do governo perante essa questão da violência contra a mulher, da segurança contra a mulher? Você é a favor das leis? Você acha que essas leis que hoje tem são leis seguras? Falta efetivo? Falta lei mais firme? O que você pensa disso? Então, vamos lá.
Essa parte é a parte que a gente traz como mais importante, que é a inversão, a mudança da perspectiva. Que eu entendo que esse último governo veio fazendo um esforço muito grande, principalmente pelo aumento aí de todos os nossos marcadores, né? Vale lembrar, amanhã, 20 anos de Lei Maria da Penha, e a gente, em 20 anos, nunca diminuiu nenhuma estatística. Ah, isso é polêmico? Mas eu quero entrar na polêmica porque a lei sozinha Não resolve. nunca vai ser suficiente, porque a lei trabalha o pós-violência. Quando a gente quer proteger a mulher e a gente chega depois que a violência aconteceu, já era. Então, o que a gente precisa trabalhar? Prevenção. Prevenção. A gente precisa trabalhar antes da violência acontecer para que ela não aconteça. E isso não é entregar cartilha. Eu tenho uma raiva de cartilha. Eu acho cartilha importante? Importante, mas é assim, 5%. Sim. Pô, tu vê lá, política pública, prevenção, cartilha. Não, cara, Sim, não. Isso não vai mudar. O que a gente precisa? Treinar as mulheres, entregar o conhecimento na ponta. Entregar o conhecimento para aquela mulher que tá dentro de casa, que nunca abriu um boletim de ocorrência. Pelos motivos dela. Porque ela tem medo, porque ela não precisa, porque ela acredita que vai restaurar. Pelos motivos dela, não importa o motivo. Ela não abriu o boletim de ocorrência, mas ela está em violência doméstica. Física, grave. Como que eu consigo, como política pública, como governo, chegar nessa mulher? Assim, disseminando de forma universal, gratuita, ferramentas, conhecimento para que ela possa manejar esta situação de forma a desescalar a violência e se manter viva até que ela consiga construir de novo a própria autoestima, a própria autocapacidade, criar uma rede de apoio para que aí sim ela possa sair dessa relação viva. O que a gente tem hoje? Se a mulher não abrir um boletim de ocorrência, ela não tem nada, cara. Liga pra polícia, pelo amor de Deus. E quais são as ferramentas? Além, obviamente, da questão de saber se defender na questão física. Pô, pensa. Primeira coisa. Toda mulher que vive um relacionamento abusivo ou violência doméstica, porque pode ser que eles não vivam juntos, e ainda é um relacionamento abusivo, elas conhecem o padrão. Sem saber que aquilo é o padrão de comportamento, mas ela sabe que se ela botar aquela roupa, ele vai fazer isso. Sim. Que se o cara chega bêbado, ele vai fazer isso, isso e isso. Uhum. Então ela já se previne e ela vai fazendo o contrário e tudo mais, porque ela sabe que ele vai ficar agressivo. Isso é padrão de comportamento. As mulheres dominam isso, elas só não dão nome, elas não sabem que isso é. Uhum. O que a gente precisa? Mostrar pra ela, você sabe, você já sabe. Agora, tá aqui as ferramentas, olha. Ele chegou alterado. Você já sabe que ele fica agressivo. Então, o que a gente quer? Desescalar essa violência pra você falar com ele quando ele estiver bom. Porque não adianta você falar com ele agora. Sim. Vai explodir. E aí, vai piorar a violência. Então, você entrega as ferramentas. Como falar. Como manter o controle emocional. Porque é um jogo, cara, psicológico. Emocional, total. E a vulnerabilidade da mulher pode levar ela a ser agredida. E é porque, assim, todo mundo é humano, né? Às vezes ela tá lá com os filhos em casa, cuidando da casa, fazendo tudo. Aí ele vai pro bar, ver o jogo de futebol, chega em casa claramente alcoolizado e vai gritar com ela. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4. Na quinta, ela vai explodir com ele. E aí, o dia que ela explodir com ele vai pra violência física. Porque ele precisa submeter. Porque é sobre submissão, é sobre poder. A violência contra a mulher é sobre poder. Manter o poder sobre ela, entende? Uhum. Então, quando a gente consegue entregar pra mulher esse conhecimento, ela sai do polo passivo. E ela entra no polo ativo, ela também tem ações pra tomar. Ela não é aquela vítima que não vai fazer nada e vai
viver à mercê da vontade do outro. Eu dou pra ela opções, eu dou pra ela escolhas. Não é obrigação. Ela vai tomar a escolha que ela entender que vai proteger mais ela ali, naquele momento. E se a escolha for concordar com ele, pra não apanhar, tá ótimo. Você acha que o sistema joga contra a mulher? Em relação a essa questão da proteção, essa questão da falta de informação, de não pensar nessa prevenção à violência, porque eu concordo com você, eu acho que não adianta você ter leis se você não tiver braço efetivo, se você não tiver uma prevenção, se você não tiver um controle daquilo que é propagado na internet, porque eu acho que a propagação de conteúdos na internet, ela inicia uma agressão, e, cara, nós somos cidadãos comuns, e a gente pensa nisso. Por que o político não pensa? Por que as leis que são favoráveis à mulher, elas são deixadas de escanteio, e as leis, por exemplo, favorecem os políticos como um todo, são votadas no meio de uma madrugada aí, e a gente fica sem entender o porquê. O que você acha que acontece? Eu acho que, primeiro, a gente precisa eleger quem nos representa. Eu acho que essa consciência do cidadão, mas principalmente da mulher, nós somos maioria do eleitorado. Sabe? Se a gente tiver a consciência de votar em quem eu sinto que vai me defender, que vai proteger aquilo que eu entendo que eu preciso para viver em sociedade de uma forma melhor, e aí eu tô falando de forma geral, a gente muda as pessoas que estão. Mas o que acontece? O brasileiro prefere não pensar nisso. É um conhecido, é um amigo. Ele não pensa na consciência do que o cara vai fazer lá. E eu acho que a gente precisa, assim, colocar essas questões em pauta, sabe? O que você defende? Porque os caras não usam pauta pra pedir voto. Sobe no palanque, faz dancinha e pede seu voto. Não fala uma proposta. Você tá votando no cara, você nem sabe por quê. Se você for defender o voto, você não tem um argumento. Então, depois, começa a sofrer as consequências da sua própria escolha. Só que o problema é que não é só você que sofre, né? É a sociedade como um todo. Sem dúvida. E eu acho que é aí que tá. A gente precisa renovar. A gente precisa dar uma sacudida na política brasileira e mostrar que a gente acordou, que não dá para continuar do jeito que tá. E eu acho que esse movimento é importante quando a gente traz a discussão política para lugares como esse, sabe? Fala sobre futebol, é uma coisa assim, e pronto, vamos falar de política agora, porque tá tudo misturado, gente. Tá tudo junto. Inclusive, tem um programa de futebol. Já nós vamos falar sobre esse programa de futebol que vai ser bem bacana. Ainda nessa questão da política, você tocou num ponto muito legal, que é a questão de você votar em quem luta pela causa. Eu tô acompanhando agora alguns movimentos aí, eu vejo as pessoas falando sobre a questão da mulher ser a maioria, realmente ela é. Vamos votar em mulheres. Cara, tem um monte de mulher que não tá nem aí pra mulher. Essa que é a verdade. Vamos falar real? A gente viu, por exemplo, a Erika Hilton sendo criticada porque virou presidente lá do Secretariado da Mulher. Nossa, Só que ninguém falou que 8 mulheres antes foram chamadas. E essas 8 não aceitaram, porque o secretariado era pequeno. Então, assim, na hora que a Erika foi e aceitou, não deixaram de criticar a Erika. Mas não sabia o que realmente tinha acontecido. Por que a Erika assumiu se ela é uma trans? Pra mim ela pode assumir porque ela é uma mulher trans e tá tudo certo. Agora, pra quem questiona, por que ela assumiu? Porque 8 mulheres que vocês votaram não quiseram. Porque o secretariado era pequeno. Então é lutar pela causa, cara. Porque não adianta a gente ficar pensando em gênero só e a gente esquecer que tem muitas mulheres que abaixam a cabeça pra homem na Câmara, fora da Câmara também, que não estão nem aí pra causa, que simplesmente aplaudem. Por exemplo, eu vi uma deputada federal aplaudindo a escolha do Flávio Bolsonaro pro vice dele, que é um cara que tá sendo investigado por uma questão de estupro de vulnerável. Então, assim, as pessoas elas esquecem o que realmente acontece e começam a vestir a camisa dos políticos de estimação. Então é saber votar. Acho que esse é o grande ponto pra tudo, cara. O saber votar é fundamental pra gente sair dessa zona, que é uma zona muito complicada. É uma zona que eu acho que é uma zona de conforto pro bandido. Hoje as nossas leis, elas favorecem muito mais o bandido do que propriamente ajudam uma pessoa do bem. Sim, isso é real. E aí a gente entra, de novo, a questão das leis é assim, você cria as leis para que exista uma punição e o cara, pela punição, não cometa o crime.
E é importante falar sobre isso, por exemplo, porque ao longo dos anos, a gente aprovou agora, nesses últimos anos, muitas leis a favor das mulheres, né? E aí eu vou trazer uma polêmica, uma nova polêmica. Todo mundo comemorou quando foi aprovada a lei para que o juiz pudesse despachar medida protetiva em 24 horas. Todo mundo comemorou isso. E a crítica que eu trago é que as leis, principalmente aquelas que envolvem caso de vida ou morte, elas precisam ter consultas de especialistas. Para o que é de verdade. Sabe por quê? A medida protetiva, depois que foi aprovado, medida protetiva 24 horas, os nossos casos de feminicídio foram na lua. Por quê? Quando o cara recebe a intimação, aquela ali é a certeza dele de que aquela mulher não vai voltar pra ele. E ali você gatilha todas as vontades e todas as ameaças que ele fez para que ele faça agora. Porque enquanto não tem a medida protetiva, ele vai na esperança de voltar para aquela relação, de trazer essa mulher de volta para ele ter o controle sobre ela. Lembra? É sobre poder. A medida protetiva quebra isso. Você não tem mais poder sobre ela, porque ela não quer mais e quer você longe dela. Então este gatilho pode buscar. Os casos de feminicídio aumentaram exponencialmente, muito, por conta da medida protetiva expressa. Pamela, então tá errado você emitir medida protetiva 24 horas? Cara, assim, não tá errado, só que a gente precisa de outras ações. A lei sozinha, ela não resolve, entende? E aí a gente tá matando mulheres. Porque a medida protetiva é um papel. Sim, que o vagabundo rasga. E aí, quantas foram enterradas com papel em cima delas, entende? Sim. É sobre isso, é sobre... E aí eu vejo que você tá nesse caminho, nessa busca. A minha luta, cara, é pra uma sociedade melhor. Eu não quero roubar o lugar da mulher de fala. A mulher tem o lugar dela de fala. Eu quero conversar com o homem, para que o homem não cometa mais esse tipo de atrocidade, porque conversa de homem para homem, e que a gente consiga atingir algo que seja interessante, plausível, pra gente não ter mais esse tipo de guerra. Porque até as brechas das nossas leis, elas ocasionam essa guerra entre o homem e a mulher. Você acabou de falar sobre essa questão da medida protetiva. Eu tenho 2 amigos que eles não agrediram a mulher, os 2 policiais, e que eles tomaram falsa acusação e medida protetiva. Eles, em momento algum, descumpriram a medida protetiva. Só que eles estão longe dos filhos. Já o cara que é vagabundo, o cara recebe a medida protetiva, que na maioria recebe a medida protetiva, ele vai rasgar, porque não tem uma firmeza assim a ponto de falar, ó, se você chegar perto do vagabundo, vai acontecer isso com você. Não, é o que você falou, o papel. Então, essas brechas que existem a favor dos homens e a favor das mulheres, elas fazem com que ocorra esse racha entre os homens do bem e as mulheres do bem. Porque não era pra ter isso. A medida protetiva era pra ser usada só em quem realmente comete o crime. A medida protetiva não era pra ser rasgada por um vagabundo, bandido, safado. Sabe? A Lei Maria da Penha, ela tinha que ter acesso pra todas as pessoas do Brasil. Tem gente que não sabe nem da existência da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei louvável, que foi uma resposta dada à população, precisava, só que tem muita coisa que eu acho que precisa ser melhorada. Mano, não tem que ter audiência de custódia, cara. Porque a audiência de custódia, ela só prejudica quem denuncia a Maria da Penha. O cara pode ser pego em flagrante. Ele vai assinar a audiência de custódia na porta da casa da mulher e vai matar a mulher, velho. Sim. Então são essas brechas das leis, essas questões que eu acho que precisam ser melhoradas em busca de uma sociedade melhor. Não só no caso de proteção a um lado só, não. Eu acho que é importante proteger os dois. Até porque se houver uma proteção dos dois lados, a gente não vai ver mais esse tipo de briga. Porque eu percebo que tem muito cara que já sofreu com uma situação de inverdade, de mentira, de uma situação complicada envolvendo essa questão de falsa acusação e tal, que começa a ter ódio de mulher. E não pode ter ódio de mulher. E o inverso acontece também. E o inverso também. É que a gente precisa mudar a perspectiva da discussão. A gente precisa de uma nova cultura. A gente precisa de educação. A gente precisa sair, quando a gente começa a discutir violência de gênero, achando que ela começa na violência, a gente já começou errado. E essa é a questão. A gente tem que discutir o que vem antes. A gente tem que discutir a cultura do predador, que é
naturalizar as violências, que é naturalizar uma humilhação, uma piada de mau gosto. É normal, não, é normal, é brincadeira. Não, não é. E é essa discussão que a gente traz, e aí, para algumas pessoas é mimimi, e não é mimimi porque culturalmente você vai dizendo: não, tá tudo bem, é uma brincadeira, não, foi uma piada, não, não tem nada demais, não, mas ele nunca faria isso. E daqui a pouco, mas foi só um soco. Mas você vai dando um passo, e de passo em passo, a violência tá aí natural. Mas com que roupa que ela tava? Mas o que ela falou pra ele? Sim. E isso é a cultura. Isso é a cultura do predador. Então, substituir a cultura do predador pela cultura de apoio é o que a gente traz. Que é uma cultura preventiva, inclusiva e proativa. A gente sai do polo passivo. A política pública, ela é, na defesa da mulher, ela é passiva. 100% passiva, 100%. O que a gente quer é criar políticas públicas que sejam ativas e que sejam preventivas. Dessa maneira, a gente vai lá na ponta, entrega para a mulher de forma gratuita, universal, online, de todas as maneiras, espalha isso pelo país, e aí a gente vai começar a ver as coisas mudando. Porque se uma menina, se eu ensino com 10 anos de idade como é uma relação saudável, como é uma relação não saudável, com 15 ela tá escolhendo com quem ela quer ficar. Sim. Ela com plena consciência disso. E aí eu começo a prevenir relacionamentos abusivos, prevenir violências, fazer com que essa mulher cresça preparada. E ao mesmo tempo com os meninos, com os homens. Porque a gente precisa de educação, uma nova educação. E aqui eu não estou falando de educação sexual nas escolas. Eu estou falando de uma nova educação para que meninos e meninas se entendam como iguais, se respeitem, substituam a parte de rivalidade por cooperação. A gente está falando da construção de uma sociedade entre iguais. E isso, uma cultura, ela precisa de gerações para ser mudada. Eu quero ainda viver esta vida e conseguir implementar esta mudança no Brasil. E aí, quiçá os meus filhos possam viver uma nova cultura na infância deles. Dentro das escolas públicas. Porque isso é papel do governo, das políticas públicas, a construção de uma sociedade que proteja a todos. Todos. Sim. E não tenha preferência de um lado ou de outro, mas que seja igual para todo mundo. E para ser igual para todo mundo, precisa ter equidade. Sim. Eu acho que a gente está no momento da nossa vida, por conta de tudo que a gente está vivendo nessa geração, que a gente tem que ensinar o básico. O básico tem que voltar a ser ensinado. Infelizmente. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que ela não é muito benquista na sala de aula, ela sofre bullying, ela não se gosta do jeito que ela é, ela vai ser abraçada por quem? Principalmente um homem na internet. Pelos caras da machosfera. Que é os caras que vão pegar e vão jogar a culpa pra cima da mulher. Pô, a mulher não quer falar com você, a mulher não quis sair contigo, a mulher não te trata como uma piada. Cara, a mulher é um lixo, você não precisa de uma mulher. E aí o cara te abraça e traz você pra dentro desse grupo. E eu acho que o que nós precisamos fazer é um grupo de homens do bem falando o básico pra esses homens, ou essas crianças, ou esses adolescentes que estão buscando conhecimento. O conhecimento hoje, infelizmente, ele não está, isso se tratando de homem e mulher, dentro da sala de aula. Ele não está dentro da casa. Ele está no celular. Na internet. Ou então entre os amigos. Só que sim. se os amigos só consomem conteúdo tóxico, porque não há um outro tipo de conteúdo apresentado, esse cara vai se tornar um cara tóxico. Então, esse trabalho pra cima das pessoas, dos jovens, cara, de ensinar o básico, como meu avô fez comigo, como meu pai fazia comigo,
Como os homens mais velhos tinham o costume de fazer antes do celular, meu avô, pô, ele falava que tinha que abrir a porta de um carro, meu avô falava que tinha que dar presente pra mulher, tinha que elogiar a mulher. Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia você vê conteúdo valorizando o homem, criticando a mulher como se a mulher fosse um lixo. Eu ensinando a manipular pra manter o controle. Você entendeu? São coisas bizarras, cara. Então esse trabalho tem que acontecer, e tem que acontecer de uma maneira gradativa. Eu acho que tem que ser alguma coisa pra ontem em relação à resposta rápida pra esses números de feminicídio que crescem, números de violência doméstica. Precisa ter uma resposta pra vagabundo ter receio dos crimes que estão cometendo, mas esse trabalho de prevenção, ele é fundamental. Porque não adianta a gente ficar combatendo só o que tá acontecendo hoje e esquecendo o de trás. Porque o de trás vai voltar pior do que esses que foram combatidos no presente. Então, realmente é um trabalho muito amoroso, mas é um trabalho necessário para a sociedade como um todo. Porque você trabalhando na cabeça das pessoas, você não vai ver, por exemplo, homem sofrendo com a questão da falsa acusação, bato nessa tecla, porque tem muito cara que me critica. Você não fala, tem falsa acusação? Claro que tem, mas é minoria, perto do número de mulheres que são agredidas, da não notificação da violência. Então, são vários aspectos que, se a gente trabalhar de forma gradativa, um trabalho de formiguinha lento, mas pegando desde a raiz até o processo final, a sociedade melhora, cara. Você sabe de onde eles tiraram essa forma de abordar? De você envolver essa juventude, trazer o cara e começar a colocar essas ideias na cabeça dele e daqui a pouco ele... Os terroristas fazem igual. É, né? É verdade. Eu já vi filme de terrorista. Rapaz, eu fiz um curso de contra-terrorismo. Um curso de AIA, inclusive. Cara, é bizarro, né? Eu comecei a digitar pra fazer exercício de casa, né? Digitar lá tudo que a gente tava pesquisando. Aí eu tinha que pesquisar os grupos considerados terroristas, tinha que pesquisar formas e tudo mais, e os termos todos em inglês. E o professor falou, olha, gente, cuidado com a abordagem. Na época era Facebook. Cuidado com a abordagem, gente, não responde as mensagens. Oxe, tô no Brasil, dá nada, aqui não tem nada disso não. Meu Facebook bombou. Por quê? Eles usam SEO. Olha, eu tô falando aqui, cara, de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Manipulação. Então, eles fazem do mesmo jeito. Se você tá buscando no Google, hoje em dia tem a IA, né? Mas se você digitou no teu computador os termos que são o phishing ali deles, o pessoal começa a te mandar mensagem. E não é assim, oi, quer ser terrorista? Não, é oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí, tá sofrendo? É isso. Poder de persuasão. Igualzinho os caras fazem. Mas é o poder de persuasão mesmo que esses Cara, caras olha o nível que os caras chegaram, cara. Vamos copiar os terroristas. E eu vou te falar uma coisa, o problema não tá na quantidade, e sim na organização. Porque eu percebo que a maioria são homens do bem. O problema é que a minoria é organizada, cara. Então você não vê, por exemplo, o que eu falei, um grupo de homens ensinando o básico. Mas você vê um grupo de homens menores, mais organizados, ensinando que o homem não tem que depender da mulher, que o homem não tem que pagar uma conta pra mulher, que nomenclaturas pra cima de mulheres, como eu já postei na rede social esses dias. Então são coisas assim que são propagadas, mas que o combate tem que acontecer. E pra que esse combate aconteça, não adianta a gente brigar também só com o governo. A gente tem que fazer a nossa parte. Sim. A gente tem que avaliar quem nos cerca, que a gente tem que apontar o dedo pra pessoa que tá fazendo errado. A gente tem que lutar pelos direitos das pessoas, não só do direito dos homens pra quem é homem, direito das mulheres pra quem é mulher, mas pela sociedade como um todo, é fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, aí a gente pode cobrar do governo. Agora, a partir do momento que a gente não faz a nossa parte, a gente tem que ser muito cara de pau pra bater lá e falar assim, amigão, e aí? O que você tá fazendo por nós? Foi você que colocou o cara lá, foi você que colocou os deputados lá, o senador lá. Então é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto. O problema é que tem muita gente no conjunto que não tá afim de ajudar. E uma coisa muito importante que você falou é isso. A gente precisa dos homens. Sim. A gente precisa dos homens. E os cursos que eu dou pros homens especificamente, eles sempre perguntam, cara, mas como que eu ajudo? Tipo, beleza, eu não faço isso, mas eu não sei ajudar também. Eu não sei fazer nada, velho. Eu vivo o negócio, eu falo, eu me meto, não me meto. Mas e aí, se sobrar pra mim? Mas tem várias maneiras de você intervir sem você se colocar diretamente no meio da confusão. Inclusive, é uma forma de autodefesa. Você tem que se prevenir. Ensina alguma coisa pra nós aí. Então, por exemplo, eu vou trazer uma situação que pode ser no trabalho, na rua ou numa festa. Você tá olhando, tem a menina e o cara tá, tipo, imprensando a menina na parede ali, meio que tentando forçar uma interação. E você tá vendo que a mulher não quer, mas também não consegue sair.
Em vez de você chegar e falar, ô irmão, larga... E entrar e se colocar numa situação de risco ali, porque você não sabe quem é o outro, você pode usar o que a gente chama da técnica de... Você vai na situação, chama um nome da menina, qualquer nome. Ô Maria, tava te procurando mó tempão e tudo. E aí, fatalmente, você vai quebrar aquele momento de interação. A gente usa isso muito dentro da violência doméstica quando você não quer se expor. Por quê? É suficiente a sua interação para quebrar o ritmo daquela situação ali que está ou sendo violenta ou se tornando. Tem grande possibilidade ali de desencadear e piorar, dela escalar. Então, veja, você foi ali e falou, ô Maria, tô te procurando há um tempão e tal, e já, fatalmente ele vai parar porque você interviu. Sim. Só que você não foi nele. Foi nela. Ô irmão, o que você tá fazendo aí e tal? Não, você foi nela, deu uma de doido. Aí você dá uma de doido. Ô Maria, o que você tá fazendo aí e tal? Tô te procurando, a galera lá tá toda te esperando, bora lá. Sim. Pronto. Já foi, já interviu, já parou. Se ela abraçou as ideias, ela vai junto. Aí, irmão, se ela dá uma de louca, aí você fez a sua parte e tranquilo, entende? Sim, sim. Então tem várias maneiras de você intervir, usando o ambiente, usando o grupo, fazendo essas intervenções meio perdidas e dando a chance, é tipo jogar o anzol. Pronto, você não se expõe. Sim. Entende? Você não se expõe, você não enfrenta, você não se coloca em risco. Esse curso, então, dá pra ser dado pra homem também? Sim, a gente precisa dos caras, entende? Que legal. Então é um curso pros dois pra lados. todo mundo, cara. Bacana. Pra criança, pra homem, se mulher. defender. É isso. Foco em se defender. Prevenção. Prevenção. E pro homem também, é isso. É como ele se protege diante de uma situação onde ele foi envolvido. Porque às vezes, por exemplo, você tá numa festa. Aí você tá acompanhado. O cara vem e quer entrar numa contigo por causa da mulher que tá te acompanhando. Pronto, você foi envolvido numa situação que você não buscou. O que você faz? O contato. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Buscar o contato. É porque você ainda não fez meu curso. Eu buscaria o contato. Eu faço essa tirada. Porque é justamente isso. A gente tem padrão de comportamento. Sim. O que o homem é ensinado a enfrentar é proteger. Fato. Né? Então, você vai para enfrentamento, eu vou proteger, aí tá maluco? Nesse momento, você escala a situação. E aí, o que eu falo? Eu sempre falo, você não sabe quem é o outro. Então, o nível de loucura do outro, ou se ele é um covarde que tá armado e tudo, não vale a pena. Então, vamos aqui analisar o risco. Primeiro momento, a primeira coisa que você faz, análise de risco. Depois, você só toma uma decisão, qualquer uma que seja, de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, depois você analisou o risco. E numa situação assim, primeiro, você tem que olhar o cara todo, ver se tem... A gente sabe quando alguém tá armado, dá pra você ver, dá pra você ver. E mesmo assim, pode estar guardado, porque covarde tem pra todo mundo. Então, esse tipo de relação, por exemplo, não é ensinado pro homem. O que é ensinado pro homem, irmão? Vai pra mão, defende, se é homem ou não é. Sim. Só que isso também faz com que vocês vivam uma série de violências e se coloquem em uma série de situações evitáveis. Completamente evitáveis. Só que ninguém ensina porque a cultura, né? De novo. Então, é essa nova forma de ver, de dialogar. Entende? Pô, o cara não precisa brigar. Sim. Porra. Sei lá, né? Eu saio, o cara é um covarde, vai me dar 3 tiros, acabou minha vida. Sim. Então, essa análise, esse segundo momento é o que traz as ferramentas, as escolhas. Escolha é privilégio, porque para ter escolhas precisa ter conhecimento. E as vítimas, as mulheres e homens também, que não têm conhecimento, eles não têm escolha, entende? Lógico. Se você não dá escolha, como que a pessoa vai sair? Sim, muito real. É verdade. A questão psicológica faz toda a diferença, né? Você tem uma cabeça boa, você consegue sair de qualquer situação. Vamos falar do projeto. Projeto voltado ao futebol aí, que fiquei sabendo que você tá ministrando. Conta pra gente. É uma prevenção à violência doméstica, à violência contra a mulher no futebol, é isso? Vamos lá. Vamos lá.
O nome do projeto, Uhum. The Strong Side. Legal. Por que é em inglês? É um projeto mundial. Então, é o lado forte. Justamente para combater essa coisa que a mulher é mais fraca. Então, é o lado forte. Então, o nome The Strong Side, esse programa é um programa mundial. Vai ser lançado pela International Association of ESG Professionals, que é a nossa associação internacional que cuida da medida e o controle de qualidade do ensino da metodologia no mundo todo. Então, eu fui convidada para ser diretora Brasil e América Latina do programa. E o que ele faz? Ele vai usar o futebol para prevenir a violência contra a mulher. O nosso objetivo é acabar com a violência contra a mulher. Usando o futebol, você fala, porra, futebol? Conta pra nós. Então, vamos lá. Todo mundo entende o futebol como entretenimento. E nós vemos o futebol como uma das maiores oportunidades de aprendizado do planeta. Porque você tem a atenção das pessoas, você tem o interesse das pessoas, e ali você pode entregar o conhecimento que em outros lugares você nunca conseguiria reunir essas pessoas. A gente tem vários tipos de atuação no programa. Eu tô dando um spoiler, isso aqui é um... Isso aqui é um furo, hein? Spoilerzinho, vai ser Olha, bom, vai ser bom. O programa não foi lançado. Aí sim, só spoilerzinho de leve, só spoilerzinho. O programa não foi lançado oficialmente, então... Mas tudo bem, vamos lá. O programa, ele consiste em uma série de atuações. Perfeito. Então, eu vou adiantar algumas aqui. Bom. Por exemplo, a gente tem o pre-game training, que é antes do jogo de futebol. Vamos supor, vai ter um clássico. No estádio X. Antes do jogo, e aí 4 horas ali antes do jogo, a gente vai ter, dentro do estádio, naquelas salas multiuso, vários treinamentos para mulheres, nesse primeiro momento, de como se manter em segurança dentro do estádio para assistir o jogo em paz, como voltar para casa em segurança e como fazer este trajeto estádio-casa de forma segura. Legal. Isso trazendo todas essas abordagens que a gente falou aqui, né? Então, o físico é a última parte. O físico é, assim, 5% do meu curso. Sim. Porque pra chegar no físico é, tipo, raro. Aí pra chegar no físico você vai dar um nocaute, entendeu? Vai bater e sai fora. Então é isso. Vamos ter pena, não vamos chegar até lá. Tipo, eu dou todas as chances pra resolver. Sim. Então uma das coisas, antes do jogo, qual o objetivo disso? É você começar a trazer mulher pra dentro do estádio. As mulheres querem estar no estádio, mas o estádio é um não lugar porque ele se torna perigoso por conta da cultura dentro dos estádios. Então, a gente quer mudar isso. A gente treina jogadores, comissão técnica, toda a staff de segurança do estádio, toda a staff do time, do clube. Então, lá dentro do clube, na base, a gente vai treinar todo mundo. Da galera que... Não, e da galera que tá limpando o clube até a galera que tá atendendo. Legal. Então, a gente treina staff, a gente treina jogadores, a gente treina comissão técnica, a gente treina equipe de segurança do estádio, a gente treina todas as mulheres que queiram receber este treinamento. Esse é uma parte do programa. Por quê? Primeiro, a gente tem partes onde a gente vai trazer sensibilização, trazer conhecimento, para que todo mundo saiba o que a gente está fazendo e possa viver o treinamento. Então, vão ter treinamentos específicos para cada grupo, dados por organizações internacionais, sim, gabaritadas, top do mundo. O negócio é absurdo. E a gente vai fazer pesquisa. Conhece a Johns Hopkins? Não. É a universidade mais famosa do mundo, mais respeitada do mundo em pesquisa de saúde. E a gente assinou com eles. Que irado, velho. Porra. Cara, é a primeira vez no mundo que um programa de combate à violência contra a mulher vai estar junto com o futebol.
E pra gente comprovar os resultados, a aplicação e tudo que a gente quer mostrar que é possível, a Johns Hopkins vai fazer a pesquisa internacional, independente. Que animal. E conectando os 5 continentes. E é mundial, então. O lançamento, a ideia é que seja mundial o lançamento. O lançamento é mundial. O que eu queria fazer com você aqui hoje? Por favor. Pra gente... Vou quebrar o protocolo. Vamos nessa. Depois eu tomo um esporro da diretora, tá tudo certo. Eu quero que o Brasil lidere. Uhum. A gente é o país do futebol. Sim. A gente tem a Lei Maria da Penha. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá em quinto no país que mais tem feminicídio. Ano que vem a gente tem... Copa do Mundo Feminina. Copa do Mundo Feminina. Então, cara, eu quero lançar aqui, eu quero que o Brasil seja o primeiro. E eu quero aqui, ao vivo, convidar você pra ser o embaixador do programa. Pô, fechadíssimo, The Strong Side no Brasil. Fechadíssimo. E a gente puxar os homens, trazer e apresentar para o mundo uma nova forma de ver o futebol e aí de impactar a vida e mudar a cultura. Pô, fiquei muito feliz com o convite, cara. Vambora, não sei o que tem que fazer, mas tô dentro traço, velho. Pô, irado. Mas isso aí a gente vai. Vambora, tô à disposição, fico muito feliz, cara. Faz 3 anos e meio que eu tô nessa batalha, né, em conjunto com a mulher. Eu sei, tô acompanhando. Então, e, pô, pra mim é incrível, cara, tá tendo esse reconhecimento, tá tendo um convite como esse. É uma parada que eu faço muito pela sociedade como um todo e pelo que eu já vivenciei, pela minha tia que tá no céu, que faleceu apanhando. E quando eu recebo um convite como esse, me deixa muito contente, mostra que eu tô no caminho certo. Então, pô, eu tô à disposição, vambora. Vambora junto, vamos fazer então. acontecer, é isso. Satisfação, obrigado por tudo. Foi muito Gratidão, legal o papo, cara. adorei mesmo. Estamos aqui hoje com a Pamela Valdez, ela que trouxe pra gente um pouco mais sobre essa questão da violência contra a mulher e também a prevenção à mulher, para ela não ser agredida, para trabalhar em cima dessa ideia de você, antes de ser agredida, já fazer um trabalho muito bacana para conseguir manter a sua cabeça firme e, obviamente, evitar esse tipo de constrangimento, situação complicada que a gente vive no patriarcal. Muito obrigado por tudo. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre você, fala um pouco mais de onde consegue atingir as suas redes sociais, onde que consegue comprar o curso, conta pra gente um pouquinho disso daí. Beleza, vamos lá. Seguir no Instagram, @soupamvaldez. Lá eu já coloco o site, coloco todas as informações. Eu criei uma plataforma onde eu abri vários conteúdos gratuitos, justamente para que a gente possa chegar às mulheres de forma irrestrita. Muito bom. Então, tá disponível o link no perfil. Entra lá, assiste as aulas. Tem joguinho para você aprender, tem tudo. Situação real. Eu acho que dali você já sai outra pessoa. Muito bom, Pam. Obrigado, viu? Tamo Obrigada. junto. Conta comigo. Agora eu sou embaixador do projeto. Vamos fazer acontecer. Agora vamos. Não entro pra perder, viu? Não entro pra perder. Tamo junto, minha família. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Vamos encerrando aqui mais um capítulo do Fala Guipa, podcast que dá voz pra quem precisa ser ouvida. Até a próxima. Fica com Deus e já compartilha com a gente aí os nossos programas pra que a gente cresça cada vez mais. Tamo junto.